Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do tutorialmaster.com.br. Estamos continuando com a nossa aula de Photoshop. Hoje eu vou fazer um vídeo que é técnico e é simples, mas que pode ajudar você em alguns casos, porque muitas pessoas perguntam sobre configurações específicas que a gente encontra na janela Preferências. Então eu vou falar rapidinho de algumas configurações importantes que você pode estar usando dentro das preferências conforme a sua necessidade. Beleza? Então vamos lá. Para acessar bem simples, no caso do Mac, a gente clica aqui no menu Photoshop, Preferências. No PC, se não me engano, é File, mas é nos primeiros itens de menu aqui em cima, é só você procurar por Preferências ou Preferências, no caso do Photoshop em inglês. Beleza, a gente começa aqui pelo General, que é geral, né? Então tem algumas configurações que são padrão aqui, nada assim de especial. Configurações simples, como beep when done, que ele vai fazer um beep depois que terminar de salvar alguma coisa ou aplicar um filtro, ele vai te avisar, né? Algumas outras configurações que não são assim, nada assim de especial, né? Aí, interface. Aqui tem uma coisa que é interessante, que você pode estar mudando o perfil de cor da sua interface do programa. Eu estou usando essa aqui, que é a segunda mais escura. Tem uma mais escura ainda, um mais clarinho e um cinza. As versões mais antigas costumavam usar essa, que também é muito boa. Mas enfim, eu me adaptei com essa aqui, estou usando essa aqui, que é esse tom de cinza aqui. Mas se a gente colocar aqui, pode pegar um tom mais escuro ainda. Ó, vou trocar aqui para você dar uma olhadinha. Beleza? Aí você pode estar escolhendo conforme a sua necessidade. Beleza. Aí a gente tem aqui embaixo, aqui, se tem alguma coisa que seja interessante. Também aqui nada demais, basicamente interface é isso. Logicamente que vale você... eu estou resumindo aqui, né? Que você pode achar alguma coisa que seja pertinente para você. Pô, legal, não sabia que podia configurar isso, né? Six Settings, de sincronismo, né? O Photoshop CC vem com o recurso de sincronizar arquivos e parâmetros entre programas e computadores diferentes. Eu não uso isso, então, enfim. Mas é aqui que você configura, né? File Handling. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu também acho que não vejo nada assim de... aqui preview, salvar os previews de imagem, tá padrão sim. Beleza. Compatibilidade, se configurar aqui os padrões de compatibilidade, também não se preocupa em mexer com isso. Performance, aqui já começa a ficar interessante, né? Basicamente aqui a gente tem memória e usagem, que é o uso de memória. Então ele vai identificar aqui qual a quantidade de memória RAM, nesse caso o computador está com 8 GB. Então a gente tem aqui configurando quanto que o Photoshop vai alocar. Nesse caso ele vai alocar 70% da memória, ou tentar no caso, né? E vai pegar 5 GB de memória para si. Se você tiver pouca memória, você pode pedir para o Photoshop usar mais, mas aí vai ser um pouco complicado de você estar usando com muitos outros programas. Mas de qualquer forma, é interessante você saber isso. Outro aspecto interessante você saber dessa janela, History and Cache. Tem alguns botões aqui que são bem específicos, que eu aconselho você não mexer, a não ser que você pesquise a respeito. Uma vez eu estava com o computador lento, eu fui procurar aqui, é bem detalhado aqui os parâmetros, mas tem um deles que é bem legal, que você precisa saber, que é o History States, né, que o Photoshop tem a janela History, que você acha aqui em Windows History, né, histórico, que é uma espécie de log. Ele vai registrando tudo que você faz e permite você voltar. E esse número aqui é justamente a quantidade de estágios, de passos que você pode voltar. Agora, lembrando importante, você não aconselho você simplesmente chegar aqui e aumentar aleatoriamente, porque isso começa a consumir bastante recurso do computador, porque todas essas informações que você está fazendo estão sendo armazenadas, né? Então, se eu não me engano, a configuração padrão é 20. Eu botei 40, mas eu sinceramente nem uso isso tudo. Mas enfim, meu Photoshop roda com 40, meu computador suporta, então beleza. Mas eu aconselho você não ficar aumentando muito esse número não, tá? Até porque você tem como trabalhar com edição não destrutiva e, consequentemente, evitar a necessidade disso. Poxa, se você tiver 20 passos aqui, se precisar de mais, alguma coisa está errada no seu fluxo de trabalho, né? Então, enfim, o meu está 40, mas não precisa querer colocar valores altíssimos, beleza? Mas é importante você saber que aqui está, você pode configurar. Aí outro parâmetro que é importante, aliás, todos esses parâmetros aqui são importantes, porque tem a ver com performance, né? Scratch Disks, que são onde o Photoshop coloca a sua memória temporária, né? Então, por padrão, ele está apenas no disco C, no caso do Windows, o disco de boot, né? E no caso do meu é esse aqui, né? Ele está dizendo quanto espaço tem em disco. E aqui embaixo na descrição, quando você coloca o cursor em cima, ele aconselha você especificar sempre a unidade mais rápida. Então é legal. E às vezes, por exemplo, isso é muito importante você entender isso aqui quando você tiver com pouco espaço em disco no seu unidade boot, por exemplo, no C. Você tem partição, mas o Photoshop está ali no C. Aí de repente você está com pouco espaço em disco. Aí é interessante você colocar outros.
Eu não estou com pouco espaço em disco, mas eu já habilitei outra partição. Por quê? Porque às vezes trabalho com arquivos pesados, arquivos grandes, eu quero evitar qualquer tipo de trabalho, de problema, então eu já habilitei uma segunda unidade. Não é problema você fazer isso. Você pode fazer no seu também, caso você tenha outro disco ou outra partição. Beleza? Então eu habilitei 2 aqui. E a direita é um comando que às vezes aconselho você vir aqui e habilitar isso, porque pode estar desabilitado no seu, e isso pode ser um fator que determina bastante a performance. Ele detectou aqui que tem uma placa de vídeo, que é uma placa de vídeo bacana, e detectou que tem essa placa de vídeo e eu estou dizendo, ó, usa ela. Né? Tem parâmetros avançados aqui, mas pum, eu não consigo nem usar, eu também nem lembro aqui, já li a respeito uma vez, mas não tenho de cabeça aqui algumas coisas. Mas aqui, enfim, deixa com o padrão habilitado, beleza? Beleza, então aqui a gente tem aqui a memória que vai ser usada, a quantidade de histórico, aqui a memória temporária e pedindo para o Photoshop, use a placa de vídeo, por favor, né? Que é legal. Aqui cursor não é nada assim de importante, sim. Aliás, eu acho importante, né? Que vai mudar assim tanto a sua vida, mas é interessante. Você vai ver o preview aqui, basicamente é o cursor de trabalho. O cursor padrão ele fica mostrando a ferramenta. Não é muito legal, na minha opinião, porque enfim, é só o íconezinho bonitinho, mas não te dá uma noção real da coisa. O preciso já pode te ajudar, porque ele é bem preciso, ele mostra um ponto central, dizendo, olha, aqui que está o centro do seu pincel, digamos, né? Aí que tem Normal Brush Size, que eu costumo usar. Você vê que ele já te dá o preview do tamanho do pincel. Então é legal quando você aumenta e diminui o tamanho do pincel, ele está te dizendo qual é o tamanho do pincel. E o Full Size, ele é basicamente... Porque, como você já deve ter visto nos pincéis, ele tem pincel com canto... com os cantos esfumaçados, bem suaves, né? Então, o Normal Brush Size, ele considera a parte central. Já o Full Brush Size, ele vai pegar todo o pincel, até aquelas partes mais clarinhas. Então, você pode, de repente, se identificar com o Full Size, né? Eu estou acostumado com o Normal Size, trabalho assim, para mim tá bacana, né? Basicamente isso. Aí aqui outros cursores, você pode colocar preciso. Aí nesse caso, como é conta-gota, não muda muito, né? Aí aqui vem essa parte de transparência, é simples aqui, é basicamente para configurar o grid de transparência. É besteira que Unity and Rulers, essa aqui também é simples, mas tem uma coisa que é importante você saber, que às vezes você está trabalhando para web ou para vídeo, sei lá, e você quer mudar a unidade de medida da régua. Então você vem aqui e muda. Né? As réguas estão com padrão centímetros, então você pode vir aqui e mudar. Né? Deixa eu ver aqui, guides, grids, smart guides e tal. Você pode mudar as cores, também é simples, nada demais, não vejo nenhuma necessidade, mas você pode querer mudar as cores do seu time, por exemplo. Sei lá, enfim. Então você pode estar mudando as cores aqui. Né? Plugins aqui não tem nada demais também, Tab também não tem nada demais. Né? Então basicamente é isso. Aqui a janela de preferências. Assim, a princípio você não mexendo nisso, não tem nada assim de extra, excepcional, mas é legal você saber, então vale a pena você dar uma passeada aqui e verificar as outras coisas que eu também não tenho mostrado, que de repente você, pô, isso é legal e tal. Tem uma coisa bacana que eu quero mostrar que é o seguinte, muitas pessoas me perguntam, porque a minha interface aqui, acho que é interface, aqui, Open Document as Tabs, né? Abrir os documentos como abas, né? E o Photoshop novo vem assim. Então, quando você abre um documento, ele fica em abinhas, tudo grudado na interface. Né? E eu não gosto de trabalhar muito assim, eu prefiro trabalhar com janelas, que as versões antigas eram só em janelas, me acostumei, enfim, prefiro trabalhar em janelas. Então, muitas pessoas perguntam, então você pode vir aqui e testar aqui, usando dessa maneira ou não. Mas para você testar, basta se habilitar, dá OK, obviamente, e abrir documentos e ver como que ele vai abrir. Depois desabilita e abre documentos para ver como que ele vai abrir. Né? O meu fica desabilitado porque eu prefiro trabalhar sem. Né? Mas você pode estar curtindo, então vale a pena você experimentar. Beleza? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento. Como eu falei, um vídeo técnico, mas quando você precisar é importante saber. Então tá aí mais uma informação. Espero que eu tenha contribuído com o seu conhecimento e até a próxima aula. Valeu? Tchau, tchau.